Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite quero entregar a Ti mais um culto que estamos iniciando para a Tua honra, a Tua glória, para engrandecer e louvar o Teu santo e majestoso nome, Pai amado. Deus, tudo que iremos fazer aqui é para louvar o Teu nome, para Te engrandecer, para levar a Tua palavra a toda criatura, como o Senhor diz no Teu Evangelho, Pai amado. Que Teu Espírito Santo esteja agindo aqui nesse momento, desde já, através de cada um que terá alguma função aqui nesse lugar hoje, Pai amado. Haja através dos louvores, da pregação, das orações, Pai amado, e até mesmo daqueles que estão com o coração ligado ao Teu, ligado a Ti, Pai, nas casas, orando, intercedendo, nos ajudando no mundo espiritual também, Pai, em uma comunhão junto conosco, Deus. Que esse culto seja recebido por Ti como cheiro suave, como bálsamo glorioso, e que os Teus objetivos, Pai, através desse culto sejam alcançados, Pai. Que o Senhor entre em cada casa, em cada escola, em cada lugar onde essa palavra vai chegar, Pai, e o Teu Espírito Santo faça morada no coração daqueles que estão ouvindo essa palavra, seja pela primeira vez ou já com mais frequência acompanhando nossos cultos, Pai amado. Assim entrego em Tuas mãos essa oração, este culto, e que o Senhor continue nos abençoando e nos dando direcionamento para tudo que iremos fazer, Deus. Assim te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvemos aí ao Senhor com uma canção bastante conhecida, mas que retrata muito o que Ele fez por nós e o que Ele faz por nós. E louvemos em comunhão, então. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Se eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, pessoal. A paz de Cristo a todos. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar antes de começar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, diante de Ti, para pedir o Teu favor, a Tua graça, para nós aprendermos a Tua palavra essa noite. Fala conosco, Pai. Me usa para transmitir a Tua mensagem. Se revela a cada um que está ouvindo essa noite essa palavra, Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo conduza tudo que for dito aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, nós temos falado aqui em algumas oportunidades, né, sobre a importância da gente conhecer a Deus, da gente se aprofundar no nosso relacionamento com Ele, né? E eu queria falar essa noite sobre isso. Eu queria voltar nesse assunto, mas eu peço a paciência de vocês, porque antes da gente abrir a palavra, ouvir o que Deus tem a nos dizer e refletir, eu queria contar uma história pessoal, porque eu acho que essa história pode ilustrar ou ajudar a clarear um pouco mais o que eu queria enfatizar, né, o ponto onde eu queria chegar. Há umas semanas atrás, no final do ano passado, na verdade, né, eu recebi uma intimação de um oficial de justiça sobre um processo judicial bem antigo, que até foram meus pais que entraram com esse processo através do Ministério Público, enfim, que também me envolve, né, e essa intimação foi para me informar que eu teria que constituir um advogado, se eu quisesse dar continuidade àquele processo, porque o Ministério Público não poderia mais me representar. E como é um processo muito antigo, a gente nem sabia mais o que estava acontecendo, em que pé que estava, a gente deixou para lá. E aí a gente foi pego bem desprevenido com essa necessidade da gente, enfim, ter que se manifestar ali, ter que se posicionar. E era um processo muito longo, muito complexo. Eu não sou da área do direito e, como eu falei, a gente não acompanhou mais o andamento, né? Então, não sabia como estavam as coisas, eu não sabia nem se eu queria, né, a gente não sabia se queria dar continuidade ou não, o que a gente deveria fazer. E aí, eu conversando com uma colega de trabalho, ela né, eu expliquei a situação para ela, ela falou, olha, eu conheço uma advogada, que é uma profissional muito competente, uma pessoa, né, honesta, que eu confio completamente, e eu acho que ela pode te ajudar, né, te assessorar. E a gente se encontrou, se reuniu, né, ela analisou o processo, explicou pra gente o panorama, né, o que tinha acontecido, qual era a situação hoje, quais eram as nossas opções. E aí, enfim, a gente resolveu contratar essa pessoa e seguir ali o que ela nos orientasse a fazer, né? Que ela nos representasse ali naquela demanda. E nessa situação foi muito importante essa indicação dessa minha amiga, colega de trabalho, né? Que conhecia essa advogada, que deu as referências e principalmente não só na questão de ser uma pessoa capacitada, competente, uma profissional idônea e tudo mais, mas por ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente saberia o preço que ela cobrasse ia ser um preço justo. Enfim, nós tínhamos a confiança de que ela iria nos representar bem ali, né? Que ela iria lutar pelos nossos interesses. E foi fundamental, então, essa indicação. E eu tô falando, né? Eu tô dando esse exemplo, mas acho que a gente pode pensar em muitas situações. Sei lá, se a gente precisa de uma manutenção ali na nossa casa, na parte elétrica, na parte de encanamento, algum eletrodoméstico ali que estraga e a gente precisa consertar, enfim. A gente precisa
de muitos serviços aí no nosso dia a dia, coisas que a gente não consegue resolver por nós mesmos, né? E a gente precisa contratar outras pessoas aí para fazer esses serviços por nós. E quando a gente não tem essa confiança em quem é aquela pessoa, se é uma pessoa honesta, íntegra, enfim, às vezes a pessoa não tá bem qualificada ali para prestar aquele serviço específico. Quando a gente não tem essa segurança, é muito difícil. É muito difícil a gente aceitar as recomendações, os conselhos dessa pessoa, né, desse profissional. Se ele diz pra gente comprar uma peça, um material, ou que a mão de obra vai custar tanto, e às vezes a gente fala, puxa vida, mas é um valor tão alto, será que vai valer a pena? Será que o serviço vai ficar bem feito? Será que o preço justo é esse mesmo? Agora, por outro lado, se a gente já tem esse conhecimento de quem é aquela pessoa, de quem é aquele profissional, fica mais fácil, ou talvez menos difícil, porque algumas situações, algumas coisas que talvez a gente tenha que, alguns custos que a gente tenha que pagar, ou algumas coisas que a gente tenha que fazer, a gente não entenda, a gente não veja sentido, a gente acha estranho, mas a gente faz, porque a gente confia e acredita naquela pessoa. Então, partindo para o nosso texto bíblico, para a palavra de Deus, que é o que nós viemos ouvir aqui hoje, a história que eu gostaria de compartilhar com vocês está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que é o que nós vamos ouvir. Versículos 21 ao 28, é a história da mulher cananeia, ou da mulher cirofenícia, que vai fazer um pedido para Jesus pela sua filha. E o que me chama a atenção nessa passagem é a reação de Jesus, a resposta de Jesus quando essa mulher vem diante dele para pedir pela sua filha. Então vamos ouvir e depois eu vou comentar mais algumas coisas. Então Jesus deixou a Galiléia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém, glória a Deus. Eu não vou me ater muito aqui aos detalhes da história, mas nós vemos aqui uma mulher que ela é estrangeira, ela não é israelita, né? Uma mulher cananeia ou cirofenícia. Ela é da região ali de Tiro, de Sidom, que é uma região que na Bíblia é muito condenada ali por Deus pelo seu pecado, pela sua idolatria, pelas maldades, né? São povos que não temiam a Deus e não viviam de acordo com as leis de Deus, né? E essa mulher, então, ela ouve falar de Jesus e é engraçado, é curioso, porque ela chama o Senhor Jesus de filho de Davi, que era um título messiânico, era um título que estava ali na palavra de Deus, se referindo ao Messias, ao Salvador que Israel esperava que viesse, que é o Senhor Jesus. E ela reconhece isso, né, ao chamar o Senhor Jesus assim, de filho de Davi. Então a gente vê que ela tinha, assim, um certo conhecimento ali de quem Deus era. Ela já tinha ouvido falar que Deus, né, que o Senhor Jesus havia curado pessoas, havia feito milagres, maravilhas, e ela veio então ali buscá-lo para interceder pela sua filha que estava possuída ali por um demônio. E como eu disse, essa reação do Senhor Jesus causa muito estranhamento, né? Pelo menos para mim, no primeiro momento, parece ser uma reação muito dura. Primeiro, parece ser uma indiferença, porque a gente vê que essa mulher veio seguindo Jesus e insistindo, pedindo insistentemente pela atenção dele, né? Para que ele agisse, para que ele libertasse a sua filha. E, em primeiro momento, ele não dá nenhuma resposta. E quando ele dá uma resposta, é para dizer que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. E para dizer que
não seria justo tirar o alimento das crianças para dar aos cachorrinhos, né? Mas veja que essa mulher, em vez dela ir embora, dela procurar uma solução em outro lugar, ou dela se irar, blasfemar contra Deus, ela argumenta, ela responde que não, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem as migalhas do pão que cai da mesa dos seus donos. E por causa dessa resposta é que hoje nós podemos ouvir essa história real, verdadeira, que foi registrada na palavra de Deus, que essa mulher recebeu aquilo que ela pediu. E ainda recebeu um elogio, né, do Senhor Jesus, pela grande fé que ela tinha. Mas perceba que a resposta dessa mulher, aquela primeira reação do Senhor Jesus, se fosse outra, se ela tivesse agido de outra maneira, ela não teria tido esse resultado, esse final. Então ela foi parte desse milagre, dessa maravilha que o Senhor Jesus fez e desse ensinamento que ele queria transmitir. E nós não podemos saber, evidentemente, o que se passava na mente dessa mulher, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, mas eu posso me colocar no lugar dela, tentar imaginar como que eu reagiria, o que eu sentiria. E eu não sei se eu reagiria dessa forma, eu acredito que não. Eu acredito que eu ficaria triste, irritada, confusa, mas eu não sei se eu teria essa inteligência ou essa presença de espírito ou essa humildade mesmo de me posicionar dessa forma. E talvez você já tenha se sentido assim também, rejeitado por Deus, rejeitado por outras pessoas, às vezes da igreja, pessoas que professam a mesma fé, ou no seu trabalho, em qualquer lugar. Mas o pior de tudo, com certeza, é a gente se sentir rejeitado por Deus, né? A gente achar que Deus, por um momento, a gente pensar que Deus não se importa, ou que aquilo que a gente está pedindo não é da vontade de Deus, que não vale mais a pena orar por certa situação, que se Deus não nos concedeu aquilo que nós estamos pedindo, Ele sabe o que faz, né? Às vezes não é nem uma revolta com Deus, mas é um desânimo, a gente desiste, né, daquele sonho, daquele pedido. E essa mulher, ela também não sabia, ela não tinha certeza de que o pedido dela seria atendido, mas ela tinha certeza de que o Senhor Jesus era capaz, era poderoso para fazer aquele milagre. Ela prestou a adoração que o Senhor merecia, ela foi humilde, ela não acusou a Deus de ser injusto, de ser parcial, ela não contradisse, não contrariou aquilo que o Senhor tinha dito, de que ele havia vindo para o povo de Israel e aparentemente parecia estar excluindo, né, essa mulher das pessoas a quem ele veio chamar, a quem ele veio abençoar. Mas veja que se a interpretação fosse essa, eu só vim para o povo de Israel, para quem é descendente de Abraão, descendente biológico, físico, para quem pertence a essa etnia, né? Se fosse esse o caso, Jesus não teria atendido essa mulher e tantos outros na Bíblia, que nós vamos falar mais para frente disso. Mas veja que não era isso, não era o que poderia parecer a princípio, que Jesus estava virando as costas, rejeitando e excluindo essa mulher por ela não ser israelita. Mas o meu ponto aqui hoje não é enaltecer essa mulher, falar das qualidades dela, que nós devemos imitar a atitude dela. O meu ponto aqui é a reação de Jesus, né? Como eu falei, é intrigante, porque se a intenção era curar, era libertar essa menina, né, a pedido dessa mulher, se a intenção era essa, por que o Senhor já não fez isso logo de cara, né? Por que esperar essa insistência? Por que dizer essas palavras aparentemente tão duras? E tem algumas coisas, alguns pontos que a gente pode pensar. O primeiro é que Jesus era, né, um mestre, um professor, e ele estava ali querendo passar ensinamentos para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali ao redor. Então, ele não estava preocupado só em fazer milagres, simplesmente demonstrar poder, mas sim passar ensinamentos, pregar o reino. Então, ele tinha um propósito maior. A segunda coisa é que ele queria desfazer certos preconceitos ou certas ideias erradas que alguns judeus tinham, alguns líderes religiosos, mestres da lei, que por eles pertencerem a esse povo, por eles serem descendentes de Abraão, eles tinham certos privilégios, né, que talvez eles poderiam se comportar do jeito que eles quisessem, porque afinal de contas o que importava era essa descendência. E por meio dessa atitude, ao receber essa mulher, ao reconhecer a fé que ela tinha e o temor a Deus que ela tinha,
com base naquilo que ela conhecia, naquilo que ela tinha ouvido falar. O Senhor Jesus mostrou que de nada valia ter conhecimento, ter presenciado as maravilhas de Deus, conhecer a palavra de Deus, ser descendente de um povo, fazer parte de uma nação, nada disso tinha valor se eles não tivessem um coração rendido a Deus, um coração quebrantado, contrito, como a palavra diz, que é o coração que Deus não rejeita. Se eles não tivessem dispostos a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, a dar a Deus o lugar de honra, a adoração exclusiva a Deus, se eles não tivessem dispostos a fazer isso, e essa é uma crítica que ao longo do ministério de Jesus é muito frequente, é muito recorrente, que Jesus dizia que muitas pessoas o adoravam da boca para fora, ou faziam as suas próprias leis, tradições, e em nome dessas tradições, dessas leis, desprezavam a palavra de Deus, não cumpriam o que a palavra dizia. E também em linha com isso, trazendo também para o nosso contexto, essa reação, essa atitude de Jesus, ela coloca em evidência o nosso coração, a nossa falta de conhecimento de Deus, ou a nossa ideia muitas vezes errônea de quem Deus é. Se a gente for parar para pensar na reação dos discípulos, eles também não tiveram uma reação condizente com alguém que conhecia Deus, que já tinha presenciado os milagres que o Senhor Jesus tinha feito. É curioso que essa passagem, ela tá logo depois ali do relato da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E então, eles já haviam presenciado, por exemplo, entre muitos outros milagres, a multiplicação dos pães. E o Senhor Jesus vai usar justamente essa figura do pão que cai da mesa, das migalhas, né? Que caem da mesa. Dar o pão, ele fala dar o pão aos filhos e não aos cachorrinhos. E a mulher vai acompanhar, né, essa figura. Então, era de se pensar que esses discípulos iriam entender e pensar que não, o nosso Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Até porque, na época ali dos relatos do Antigo Testamento, que também fazem parte ali da escritura dos judeus, né? A gente vê muitos relatos do Senhor agindo em favor, curando, abençoando, sendo benevolente com pessoas que eram tementes a Deus, que tinham fé, que criam no Deus de Israel, estrangeiros. Então não era algo novo, algo inédito. Mas apesar de tudo isso, a reação que os discípulos têm é de pedir para Jesus para mandar a mulher embora, porque ela estava incomodando. Em vez de interceder por ela, ter misericórdia dela e confiar que esse Deus que eles conheciam não ia ficar indiferente, não ia deixar de fazer o bem a essa mulher. Para fazer a conexão, então, com aquilo que eu falei no começo, com aquela história que eu contei, o que eu queria reforçar hoje é que a gente conhecer a Deus, a gente ter intimidade com Ele, a gente ter experiências com Deus, a gente ler a palavra, a gente orar, a gente pedir para o Senhor nos mostrar o agir dele na nossa vida, a gente ter o Espírito Santo habitando em nós, nos capacitando, nos dando direção, tudo isso faz toda a diferença para a nossa reação, para a nossa atitude, para a força que nós vamos ter, para a sabedoria que nós vamos ter, para a paz que nós vamos ter diante das situações da vida, sejam de alegria, sejam de tristeza, sejam lutas, sejam vitórias, seja o que for. Conhecer a Deus, saber quem Ele é, faz toda a diferença, porque certamente você já passou por momentos que você orou a Deus e parece que não teve nenhuma resposta, ou que a resposta não foi aquela que você queria, ou que você não entendeu uma certa situação, por que Deus permitiu, ou por que Deus concedeu o pedido de alguém e você pediu a mesma coisa e Deus não te deu. Isso também era uma coisa que eu queria falar, que eu acabei esquecendo. Jesus nunca tratou todas as pessoas da mesma forma, ele não fazia milagres por atacado, não fazia maravilhas em massa, como se diz, né? Ele sempre tratou as pessoas de acordo com a sua individualidade, com a situação de cada um, com aquilo que cada um precisava, de acordo com o seu contexto, com a sua história, com o seu conhecimento. Se a gente pensar, por exemplo, naquele outro relato bíblico que talvez você conheça, daquele centurião oficial romano, também um estrangeiro, também foi pedir ao Senhor Jesus pelo seu escravo que estava doente. E Jesus prontamente disse que sim, que iria curar aquele servo, se dirigiu até onde esse servo estava. Só que antes que ele pudesse chegar ali ao local, esse homem, esse oficial romano, mandou mensageiros para dizer a Jesus que ele não era digno de receber o Senhor Jesus na sua casa e que bastaria o Senhor dizer uma palavra, porque o Senhor tinha autoridade para curar, que fosse qual fosse o causador ali daquela enfermidade, ele iria se submeter
a autoridade de Jesus, que ele não precisaria estar ali presente. E Jesus também elogia a fé desse homem, mas veja que situações muito parecidas e respostas muito diferentes do Senhor Jesus, porque aquela circunstância pedia uma resposta diferente, porque aquelas pessoas que estavam ali, elas precisavam aprender algo, o Senhor queria ensinar algo para elas. E é importante a gente também ampliar a nossa perspectiva, porque muitas vezes a gente analisa as situações de forma talvez muito individualista, ou porque realmente a gente não consegue enxergar um propósito maior, a gente vê um pedacinho só do todo, a gente olha para a nossa família, para a nossa vida, para as pessoas que estão mais próximas, e a gente não consegue enxergar que Deus está querendo usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. E você também já deve ter passado por isso, eu já passei, de passar por uma situação, não entender o porquê aquilo aconteceu, e depois, com o passar do tempo, outras coisas vão acontecendo, e a gente começa a compreender um pouquinho melhor por que Deus permitiu certas coisas. E essa história nos mostra isso. O fato da gente poder ter acesso a essa história hoje. Quantas pessoas aprenderam, foram ensinadas, foram abençoadas, foram edificadas pela história dessa mulher que foi registrada na palavra de Deus. E não só as pessoas que estavam naquele momento, mas quantas mais. E se a gente pensar na própria Bíblia, num contexto mais amplo da palavra de Deus, aquela reação do Senhor Jesus que pareceu estranha, que pareceu fora de lugar, né? Se a gente for ler, que seja só o Novo Testamento, a gente vai perceber que seria inconcebível pensar que o Senhor ia rejeitar aquela mulher por ela não ser israelita, por ela não ser judia, por ela não pertencer a um determinado povo, porque o que o Senhor Jesus faz é justamente o contrário, é mostrar que pessoas de outros povos que tinham fé, que tinham temor a Deus, que reconheciam os seus pecados, que se arrependiam, que se voltavam para Jesus com humildade, que ouviam a voz do Senhor, que aceitavam o reino. Deus não rejeitava ninguém. Deus aceitava cada um deles, porque eles estavam reconhecendo o Senhor Jesus como o Messias, antes mesmo daqueles que deveriam conhecer, que deveriam estar esperando o Messias, que deviam reconhecê-lo quando ele viesse, que tinham conhecimento da palavra, que já tinham presenciado as maravilhas de Deus. Voltando àquela figura, né? Não faria sentido, depois daquela multiplicação de pães, que o Senhor tivesse que tirar os pães dos filhos para dar aos cachorrinhos. Nunca faltaria poder, amor, graça, misericórdia para ninguém que tivesse disposto a buscar a Deus. Não importava, não importa quem essa pessoa seja ou da onde ela veio. E o que eu queria dizer para você nessa noite é isso. Busque o Senhor cada dia mais na sua vida, que é isso que vai te dar paz, que vai te dar alegria, que vai te dar satisfação plena, que vai te dar segurança dos próximos passos que você tem que dar, que você tem que tomar na sua vida, no seu dia a dia. Entrega, confia a tua vida, a tua família, o teu trabalho, as tuas lutas, os teus problemas, as tuas emoções, teus sentimentos, os teus bens. Entrega tudo para o Senhor, porque Ele é confiável, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é bondoso. Eu comecei essa mensagem, essa reflexão, dando aquele exemplo para vocês de serviços, de pessoas que nós contratamos para prestar algum serviço. E, obviamente, Deus não está aqui para nos servir, para nos fazer a nossa vontade, os nossos caprichos. Ele quer ter um relacionamento conosco, mas dentro desse relacionamento, dessa intimidade, dessa relação de pai e filhos, tem espaço para você dizer: Senhor, tá difícil, Senhor, não tô entendendo, Senhor, eu preciso ouvir que o Senhor me ama, que o Senhor se importa comigo. Se você já conhece a Deus, tem espaço para uma revelação mais profunda, mais íntima dele para você. Voltando para aquele exemplo do começo, se a gente pensar num médico que está cuidando ali da nossa saúde e a gente já se convenceu que aquele profissional é bom, é competente, é de confiança, mas de repente você está fazendo um tratamento e parece que não está tendo resultado nenhum, você está gastando um dinheirão, você está fazendo tudo certinho e nada acontece, ou pior, você parece que está se sentindo ainda mais doente por causa dos efeitos colaterais daquele tratamento. E aí você procura o seu médico, você conversa com ele, você pede para ele te explicar de novo o que ele já tinha explicado antes, como que é o tratamento, como que aqueles medicamentos vão agir no teu organismo, coisas que às vezes você já sabe que ele já tinha te explicado, que você já tinha se convencido, ou algumas coisas que talvez você
não saiba, que você ainda não tinha perguntado. E ele vai te explicar ali com paciência, ele vai te dizer, não é assim mesmo, fica tranquilo, faz parte, tem que piorar para depois melhorar. E aquelas palavras, aquelas explicações, aquelas verdades que você já sabia, que você já tinha ouvido, mas você ouvir de novo, aquilo te reconforta, aquilo te fortalece, aquilo te dá tranquilidade, te dá paz. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes ele não explica todas as coisas para nós, por que que as coisas acontecem, por que que a resposta não veio, por que que a cura, a libertação não vieram. Mas a gente ouvir essas verdades da palavra de Deus, a gente se lembrar do que o Senhor já fez, a gente se lembrar quem Ele é, de quem Ele é. Isso nos ajuda a prosseguir a cada dia, a dar os próximos passos, a reafirmar o nosso compromisso de seguir o Senhor, de caminhar com Ele, de confiar nele, de entregar tudo a Ele e de fazer as coisas do jeito de Deus, como Ele nos ensina na sua palavra. Então, para terminar essa mensagem, o meu desejo é que Deus se revele cada vez mais a você, que você peça isso a Ele. Senhor, se revela a mim. Senhor, fala comigo. Senhor, me responde, me mostra aquilo que eu não consigo enxergar. Me ajuda a ter mais fé, a confiar na Tua palavra. E daqui a pouco nós vamos orar para encerrar esse culto. E quando a gente for orar, ore de coração, apresente os seus pedidos a Deus, suas necessidades, as suas inquietações, tudo que você está pensando e que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você dizer, você expressar o que você está sentindo. Porque assim como essa mulher cananeia, ela foi parte daquilo que Jesus fez, ela participou, ela respondeu ao Senhor e foi exaltada por Ele. Apresenta os teus pedidos para Deus, entrega a tua vida a Ele, confia nele. E quem sabe deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Amém, glórias a Deus. E para corroborar com essa palavra abençoada, louvemos ao nome do Senhor. E essa canção, inclusive, fala muito sobre isso, sobre você adorá-lo, sobre tudo que ele fez, mas acima de tudo, o que ele é para quem compôs essa música, no caso, e, claro, para todos nós. Ainda que eu tente encontrar outro lugar, sei que não adiantaria, meu coração te chama. Não fui eu quem adquiri, está comigo desde que nasci. A tua presença, feliz eu me achei quando te descobri, quando te conheci, Jesus. Meu coração te chama pra te louvar, pra te adorar. Foi pra que nasci, pra te louvar, porque até aqui vivi, pra te cantar essa canção que eu escrevo com meu coração. Teu nome é nome sobre todo nome, tu és Salvador da humanidade, tu és quem me guia, quem me inspira na letra da poesia. Pra te adorar, foi pra que nasci, pra te adorar, porque aqui vivi, pra te cantar esta canção que tu escreves no meu coração. Jesus, eu te adoro, Jesus, quero sempre andar na tua luz. Eu te suplico, Deus, ainda que eu largue das tuas mãos, não me deixe, Jesus, eu te adoro. Esteja sempre comigo, eu imploro. E mesmo quando eu me desviar,
que eu nunca perca a essência de adorar. Pra te adorar foi pra que nasci, pra te louvar é porque vivi, pra te cantar esta canção que quem escreveu foi tu em meu coração. Pra te adorar, Jesus, pra seguir a tua luz, tua palavra sempre tentar preservar, mesmo na minha imperfeição. Tentar adorar de todo o coração. Pra te adorar é porque nasci, pra te louvar porque até que vivi, pra te cantar esta canção que escreveste em meu coração. Jesus, eu te adoro, Jesus, toca-me com tuas mãos pra que eu sempre te siga. Jesus, tu és a razão dessa composição. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Porque até que vivi eu cantarei santo, és santo, és santo. Eu cantarei até o dia em que tu voltares. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém, glória a Deus. Pedimos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, para que possamos nos conectar ainda mais e apresentar diante dele todas as nossas petições, todas as nossos anseios, todas as nossas aflições. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por estarmos aqui em Tua presença, ó Pai, por podermos Te cultuar e Te louvar mais uma vez, ó Pai. Agradecemos por esta oportunidade e pelas grandes maravilhas e grandes obras que o Senhor tem feito, Pai, grandes milagres que o Senhor tem operado neste ministério. Ah, Senhor, e agradecemos pela força que o Senhor nos dá, por cada gota da sua graça que o Senhor derrama sobre cada um de nós. E lhe pedimos, Senhor, lhe apresentamos todos os pedidos, todas as petições de todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, de todos aqueles que irão nos assistir pelo YouTube, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, ó Pai, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha, Pai, derramar as suas águas purificadoras nas enfermidades, ó Pai. Que o Senhor possa promover cura entre nós, Pai. Lhe peço também por aquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade financeira, Senhor, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha enviar pessoas, Pai, que possam abençoar. Ah, Senhor, lhe pedimos também por abertura de portas de emprego, Pai, porque a gente sabe que atualmente a situação ela não está fácil, Senhor. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, Pai, que o Senhor venha dar essa possibilidade, né, daqueles que estão necessitados para que possam, né, prover o seu sustento através desta porta que o Senhor abrirá. Pai, lhe pedimos também, Senhor, por todas as famílias, Senhor, que o Senhor venha proteger as famílias, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha promover, trazer, em casos de conflitos, a reconciliação, Senhor. Que o amor possa imperar,
que as pessoas possam se entender, Senhor, que possa haver a harmonia, Senhor, entre as famílias, ó Pai. Lhe pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que porventura estão desanimadas e também por todas aquelas pessoas que estão no momento em depressão, Paizinho. Que essa depressão, ela seja repreendida em nome de Jesus, que o Senhor possa promover libertação, Pai. Que o Senhor possa derramar a tua graça e dar força a essas pessoas para que elas possam se reerguer, Senhor. E pedimos também para pessoas que possuem outros transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar, dentre outras doenças, Senhor, que o Senhor venha atuar, Pai. Que o Senhor venha trazer a cura, Pai. Lhe suplicamos a cura dessas pessoas, ó Pai. E lhe pedimos também, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão mornas, que porventura se esfriaram do primeiro amor, Pai. Que a tua chama seja reacesa no coração dessas pessoas, que elas possam ter o desejo, Pai, de se aprofundar ainda mais na intimidade com o Senhor, Pai. E peço isso não só para essas pessoas, mas por todos nós cristãos, Pai, que possamos permanecer firmes na tua presença, que a nossa fé não desfaleça, Pai, que o Senhor nos conceda a graça de conquistarmos a coroa, Senhor, de sermos vitoriosos, Senhor, de amarmos a Cristo mais do que nós mesmos, Pai. Que possamos ter a coragem e a ousadia de ofertar e te entregar sempre todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida, Pai. Lhe pedimos, Senhor. Lhe pedimos também, Pai, por aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, ou que te conheceram, mas de uma maneira superficial, Pai, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, que o Senhor possa se revelar a elas, Pai. E pedimos também por aquelas pessoas que estão orgulhosas, que insistem em não te conhecer, que o Senhor possa quebrantar essas pessoas, que o Senhor possa quebrantar o coração dessas pessoas, Pai, e que elas aceitem, e que elas conheçam verdadeiramente o Senhor, assim como o Senhor já se revelou a vários de nós aqui, a todos nós aqui, que o Senhor venha a se revelar para essas outras pessoas também, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha habitar no coração dessas outras pessoas, que aqueles que ainda não te amam, Pai, que o Senhor lhes ensine a te amar, assim como o Senhor nos ensinou, Pai. Ah, Senhor, lhe pedimos, Pai, um aprofundamento maior de intimidade com o Senhor. Lhe pedimos também a paz que excede todo o entendimento, Pai, paciência, a manifestação dos dons do Espírito Santo que nos são citados, que nos ajudam a crescer cada vez mais espiritualmente, Pai. E rogamos, Senhor, por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje a palavra-chave, né, para saber, primeiramente agradeço vocês por terem assistido até aqui. E hoje a palavra-chave vai ser graça. Então, para que eu veja que vocês assistiram, deixem, comentem a palavra graça, e caso desejem fazer um pedido de oração, também poderão deixar nos comentários ou no nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.